Agora vamos nos dedicar um pouco ao principal representante do racionalismo, que foi René Descartes. René Descartes que teve destaque tanto na filosofia quanto na ciência, e teve duas obras bastante relevantes, que foi o Discurso do Método e as Meditações Cartesianas. Descartes é considerado o pai da filosofia moderna e por muitas vezes é considerado um dos filósofos mais importantes da história da filosofia ocidental. A filosofia de Descartes influenciou filósofos contemporâneos e posteriores também. E boa parte da filosofia desde então é uma reação aos seus escritos e às suas obras. E foi a partir dele que se inaugurou o racionalismo na filosofia moderna. O racionalismo, que é uma corrente epistemológica que se baseia na busca dos princípios da certeza e da demonstração, sustentado por um conhecimento a priori, conhecimento que não vem da experiência e são elaborados somente pela razão. Para os racionalistas, o conhecimento sensorial é uma fonte de erros e ilusões sobre a complexa realidade do mundo. Sustentam que somente a razão, acompanhada de princípios lógicos, atinge o conhecimento. E os princípios lógicos seriam inatos à mente. E por isso a razão deve ser considerada como fonte primária de conhecimento. Como sabemos, a modernidade foi marcada por grandes acontecimentos, grandes transformações. Aconteceu as grandes navegações, o descobrimento do novo mundo, a revolução comercial, a implantação do capitalismo e a reforma protestante. Essas mudanças geraram uma nova visão de mundo, da sociedade, do universo, do homem, da relação do homem consigo mesmo, da relação do homem com a natureza, do homem com Deus. E com essas mudanças, os filósofos passaram a se questionar sobre a natureza do conhecimento. Descartes foi um desses filósofos que questionaram o conhecimento. Ele foi mais radical por questionar: o que posso tomar como certo? As coisas que estão à minha volta, será que elas existem de fato? Ou são apenas um sonho? Como posso ter certeza? Então Descartes começa a duvidar de tudo. Não dava mais para ele ter certeza de nada, pois ele já havia sido enganado pelos sentidos. Então ele conclui uma coisa, ele pensa. E essa é a única certeza que ele tem, pois mesmo quando ele duvida, ele ainda está pensando. E é daí que surge uma frase dele bem popularizada, que é penso, logo existo. Descartes faz toda essa investigação porque ele precisava de um ponto firme, claro e distinto para ele explicar todas as coisas do mundo. Descartes tinha a intenção de encontrar um método tão seguro que conduzisse a uma verdade indubitável. Então, ele procurou o ideal matemático, usar um tipo de conhecimento que é peculiar da matemática, pois, como sabemos, o conhecimento matemático é totalmente dominado pela inteligência e não pelos sentidos, o que permite estabelecer cadeias de razões para conduzir uma coisa da outra. E na busca desse método seguro, Descartes estabelece 4 regras para o seu raciocínio filosófico: a evidência, a análise, a ordem e a enumeração. Essas regras de raciocínio é conhecido como método cartesiano. A primeira regra é a regra da evidência, que consiste em nunca aceitar uma verdade, senão aquilo que é claro e distinto, mas tão claro e distinto que ninguém possa duvidar da sua verdade. A segunda regra, que é a de análise, consiste em decompor o problema em partes mínimas. A terceira regra é a da ordem, que consiste em resolver os problemas do mais simples e fácil para o mais difícil e complexo. A quarta e última regra é a da enumeração, que consiste em fazer uma revisão geral para ter certeza que nada foi omitido no processo. Descartes também divide o conhecimento em 3 classes: a das ideias inatas, a das ideias adventícias e a das ideias factícias. As ideias inatas seriam as ideias fundadoras, as ideias que já nascemos com elas, da qual é a partir dela que se apoiariam todas as outras ideias, isto é, todos os nossos conhecimentos que formamos ao longo da vida. As ideias inatas não dependem dos objetos, ou seja, eu não preciso observar nada para que elas existam. Para Descartes, a ideia de Deus é uma ideia inata, por exemplo. Já as ideias adventícias seriam as ideias que viriam de fora,
As ideias factícias são as ideias que inventamos. Bem, para finalizar, acho que ainda vale pontuar que Descartes é considerado um dos representantes da filosofia moderna por tornar a consciência como ponto de partida, sobretudo ao enfatizar a capacidade humana de atribuir seu próprio conhecimento. Descartes também é considerado um dos principais representantes do racionalismo por endossar ideias defendidas por essa corrente epistemológica. Por exemplo, Descartes defendeu que a razão é o caminho para a verdade e para o conhecimento, que os sentidos nos enganam, que os humanos precisam da razão para obter respostas. Defendeu que a razão gera intuições, mas elas precisam ser educadas. E é seu método cartesiano que educa, digamos assim, essas intuições. Bem, espero ter contribuído e facilitado um pouco a compreensão do racionalismo e desse autor Descartes. E nos vemos no próximo vídeo, que será sobre o empirismo. Até lá, então!